né? Então, é uma coisa que é bem interessante de nós falarmos sobre isso, tá? Que qual o fenômeno que aconteceu lá em Pentecostes? Foi a glossolalia ou a xenoglossia? Tá? As pessoas se dividem. Tem pessoas que dizem que o que aconteceu lá foi a glossolalia. E o que seria isso? É uma palavra, perdão, de origem grega, que significa falar em línguas, mas supostamente seriam línguas estranhas, línguas desconhecidas, línguas que você falaria quando se estivesse num transe religioso. E você já deve ter visto entre os protestantes, no movimento pentecostal, mas também dentro da Igreja Católica, na chamada Renovação Carismática Católica, né? As pessoas orando em línguas, como se diz, e emitindo sons que não são compreensíveis, né? Sons incompreensíveis, certo? Isso seria a glossolalia, né? Uma oração em línguas estranhas, línguas sobrenaturais, línguas que não fazem parte aqui da nossa terra. Você não vai identificar, tá falando grego, não, esse aqui tá falando russo, esse aqui tá falando japonês. Não são línguas conhecidas, não são línguas que são línguas estranhas. Glossolalia. Então, será que quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, Pedro e os outros apóstolos, eles começaram a falar em línguas estranhas? Eles começaram xiriricando, será que foi isso? Ou será que foi a xenoglossia, que consiste no ato de falar de forma supostamente espontânea, né, em uma língua ou línguas que nunca foram previamente aprendidas? Ou seja, eu não sei falar russo. Não sei. De repente, eu recebo um dom do Espírito Santo e começo aqui a falar em russo com vocês, perfeitamente, com todas as declinações do russo, com toda a gramática do russo, perfeitamente, sem nunca na vida ter estudado russo. Esse fenômeno seria a xenoglossia. Então, são línguas que já existem, né? Que já existem. Idiomas que já existem, mas que você não conhecia. E que você consegue identificar, né? Então, você percebe que, essa pessoa aqui está falando polonês, essa pessoa aqui está falando mandarim, essa pessoa aqui está falando alemão, né? Você consegue identificar que são línguas conhecidas. Veja só, lá no Antigo Testamento, nós temos Babel, né? Então, construíram a Torre de Babel com o objetivo de atingir o céu, né? E aí, então, Deus confundiu as línguas e eles não se entendiam mais, porque cada um falava em línguas diferentes. Não eram línguas estranhas, eram línguas dessas conhecidas que nós temos hoje, né? Na xenoglossia, você recebe um dom de entender. Então, quer dizer, em Pentecostes, Babel teria caído, a torre teria caído, né? Todo mundo teria se entendido ali. Seria isso. Tá? Então, o que acontece? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, é um texto um pouco longo, a gente não vai ler o texto todo aqui, mas depois você pode pegar a sua Bíblia, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, tem um trechinho que fala assim: começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Começaram a falar em línguas. Aqui nós temos um problema de tradução, tá? Porque no texto original, em grego, fala isso. Começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Nas traduções para o português é que começa a bagunça. Que tem algumas traduções que falam exatamente como eu li agora, né? Começaram a falar em línguas, mas tem outras que falam, começaram a falar em línguas estranhas, começaram a falar em línguas diversas, começaram a falar em línguas estrangeiras. E aí você fica, mas então o que é? É glossolalia? Línguas diversas? Estranhas? Né?
línguas diferentes, que são sobrenaturais, não são desse mundo, língua dos anjos, como algumas pessoas costumam dizer, ou xenoglossia, línguas conhecidas, línguas estrangeiras, né? As pessoas ficam nessa dúvida. E a gente quer tentar falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque também lá no mesmo trecho de Atos dos Apóstolos fala: cada um os ouvia falar na sua própria língua, certo? Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, veja só, existe aí já uma certeza da nossa parte de que não é glossolalia, que não é coisas assim que não dá para você identificar, não é gemidos não, né? São línguas conhecidas, tá? O texto fala que naquele dia havia uma multidão incontável de pessoas que tinham vindo para a festa de Pentecostes. Essas pessoas vieram de diversas regiões diferentes do globo. Então, as pessoas falavam diversas línguas diferentes. Imagina como se fosse assim uma conferência da ONU, onde tem lá França, Alemanha, Inglaterra, né? Tem vários países. E tem um palestrante. O palestrante está falando um idioma. E as pessoas que estão escutando ele estão tudo assim com ponto aqui no ouvido. Né? Porque está sendo traduzido. Porque tem toda uma equipe, né? Traduzindo. Exatamente. Então o palestrante está falando e alguém está traduzindo e você já está ouvindo no ponto aqui traduzindo. Traduzido. Né? É mais ou menos o fenômeno lá do Espírito Santo. Né? Alguém falou e as pessoas ouviram como se fosse já traduzido. Então, não é glossolalia, certamente é xenoglossia, só que tem pontos aqui importantes para a gente analisar ainda. A gente vai ver o que a dona Augusta comentou ali, depois a gente continua. Cheguei tarde, muito interessante e maravilha. KKKK. Boa noite, dona Augusta. Alguma coisa ela achou engraçada aí. Deve ser o teu sono. Pode ser. Boa noite, dona Augusta. Que bom ter a senhora por Boa aqui, noite, viu? Salve, Seja Maria. Bem-vinda. Mesmo tarde, antes tarde que mais tarde. Tá? Então, se já ficou claro para você que não era glossolalia, que não era um monte de gemidos, né, não identificados, né? Xenoglossia, ainda fica uma questão. Tá? Como se deu isso? Pedro, ele vai e fala para a multidão na própria língua dele, e cada um entende no seu idioma, ou Pedro fala já em várias línguas diferentes, cada um entendendo no seu idioma?